regresso ao Bullenberg agora para olhar para algumas opções de investimento. Diogo, nesta altura estamos a ver ações com um nível de dividendo muito elevado. Isso é algo que se torna mais atrativo nesta fase do que obrigações? Bom, os dividendos são uma das componentes, ou são a componente principal de retorno dos mercados acionistas se olharmos para o longo prazo, se olharmos ao longo de várias décadas, particularmente nos mercados que já existem há várias décadas e onde temos dados sobre o assunto, vemos que a componente, a remuneração via dividendos, tipicamente representa à volta de 2/3 daquilo que foi o retorno total desses mercados ao longo desses anos. E, portanto, os dividendos não são uma história nova. O que é relativamente novo é a taxa, o chamado dividend yield, ou seja, o dividendo sobre o preço da ação médio do mercado, ser claramente superior àquilo que são as taxas de juro das obrigações, e isso é aquilo que tornaria efetivamente o investimento em ações que pagam dividendos elevados mais atrativo. Eu acho que são uma componente do mercado bastante interessante. Nós continuamos a estar positivos em termos de mercados acionistas e, portanto, a achar que são uma classe de ativos que se valorizará ao longo de 2013, sendo que, obviamente, a componente de dividendos pode ser importante aqui no meio, com apenas uma ou duas ressalvas. Em 2012 esta já foi uma história que teve bastante impacto nas escolhas dos investidores. Olhando hoje para os níveis de avaliação das empresas que pagam dividendos elevados, vemos que esses níveis de avaliação já são superiores ao restante mercado e, portanto, já há aqui um reconhecimento por parte dos investidores relativamente a essa história, não dizendo que as avaliações são exageradas, porque acho que não é o caso. Acho que isso exige, de qualquer forma, alguma cautela em apenas comprar uma ação porque ela tem um dividendo, uma taxa de dividendo mais elevada do que outra ação. E, portanto, acho que tem sempre que ser visto numa componente um bocadinho mais alargada do que apenas olhar só para o dividendo. E essa componente mais alargada tem a ver com duas coisas. Com a sustentabilidade daquilo que é esse pagamento de dividendo e também com aquilo que é a perspectiva de crescimento desse dividendo para os próximos anos. Nos últimos anos, o que temos visto é as empresas a terem cada vez o que se costuma chamar o seu baú do dinheiro, o dinheiro disponível mais alto, isto muito porque efetivamente os resultados não tiveram uma quebra tão forte com a recessão económica e simultaneamente também muitas das decisões de investimento foram adiadas e, portanto, há mais cash disponível, digamos assim, no balanço das empresas. As empresas têm algumas alternativas para o que fazer este dinheiro, devolvê-lo aos acionistas via dividendo, mas também podem recomprar ações no mercado, também é outra forma de remunerar os seus acionistas. E, portanto, é natural que esses dividendos sejam uma história bastante mais interessante agora. Tendo em consideração aquilo que são os níveis atuais de taxas de juros, nomeadamente taxas de juros consideradas mais seguras, as tais treasuries norte-americanas, as bunds alemãs, que estão em níveis históricos mínimos, agora um bocadinho mais altos do que estavam, mas mesmo assim em níveis históricos bastante baixos, eu diria que a relação risco-retorno pende mais neste momento para as ações do que para as obrigações, e essa é a nossa recomendação. Tendo a noção, obviamente, que investir em obrigações ou investir em ações são dois níveis de risco muito diferentes e que isso tem que ser tomado em consideração. O meu problema com equivaler as duas coisas é depois as pessoas ficarem muito surpreendidas que se tivermos um período de correção do mercado acionista com quedas do mercado acionista. As ações estão sempre, mesmo que paguem dividendos elevados, estão sempre sujeitas às flutuações do próprio mercado, têm um nível de risco mais elevado e desde que esse nível de risco seja assumido por parte dos investidores, então que sim, consideramos que ações é um investimento mais interessante do que o investimento em obrigações neste momento. Nuno, o Diogo frisou aqui esta comparação com alguns instrumentos de dívida eventualmente mais seguros, mas se fizermos essa análise olhando também para obrigações de dívida portuguesa com uma taxa mais elevada, continua... De empresas portuguesas? Sim, entre empresas portuguesas e dívida portuguesa. Bem, acho que a última parte que o Diogo disse é muito importante. Ou seja, estamos a falar de animais ou de instrumentos completamente diferentes. São duas estranhas da estrutura de capital das empresas
de uma empresa completamente diferente. Ou seja, uma tem garantias associadas, ou pode ter garantias associadas, outra não tem garantias, ou muito poucas garantias associadas. Ou seja, comprar partes do capital de uma empresa é comprar equity, é estar a assumir risco. Ou seja, num evento de falência, os acionistas são os últimos a poder reclamar qualquer coisa, e mesmo, e vamos lá ver, o investimento em obrigações também não é assim tão simples, porque existem vários níveis. Depende da forma como estão estruturadas legalmente cada uma dessas emissões, vários níveis de prioridade ao nível da reclamação da massa falida de uma empresa. Portanto, estamos a falar claramente de dois instrumentos que se dirigem, na maior parte das situações, para tipos de investidores muito diferentes. Ou seja, nós e na indústria financeira temos que ter algum cuidado e fazer alguma pedagogia relativamente a isso, porque muitas vezes vender gato por lebre é simplesmente não vender uma coisa que não preste a um cliente, mas é muitas vezes apenas e só vender algo que não está em linha com as suas próprias expectativas. E a minha experiência vai no sentido de que o investidor muitas vezes, e eu concordo em absoluto que as ações parecem ser mais atrativas, é a minha opinião pessoal e é também a minha opinião pessoal profissionalmente, e a minha opinião profissional para um investidor que tem um horizonte de investimento relativamente alargado. Essa deverá ser a sobreexposição, deverá-se olhar mais para as ações nesta situação do que propriamente para as obrigações, mas haverá investidores que nunca, em qualquer circunstância, poderão investir em ações porque simplesmente não suportam o nível de volatilidade que está associado ao investimento em ações. Comparando, de facto, estamos aqui em níveis de dividend yield ou de retorno de dividendo da maior parte das ações e da maior parte das empresas, não só em Portugal, mas mesmo a nível europeu e mesmo nos Estados Unidos, onde não é tão tradicional haver níveis de retorno dos dividendos muito elevado, mas estamos a assistir a este fenómeno quase a nível global. E, portanto, em Portugal existem nomes e existem taxas de rentabilidade associadas ao dividendo muito interessantes, normalmente associadas às empresas mais que têm um modelo de negócio mais estável, como a EDP, como a RN, como a Portugal Telecom, mas, enfim, até outras empresas têm níveis de dividendos bastante interessantes. Eventualmente, estas empresas portuguesas ficam a perder para algumas empresas europeias, porque mesmo no âmbito, quando trazemos a análise um bocadinho mais para nível europeu, o Eurostoxx 50, o próprio Eurostoxx 50, as empresas Eurostoxx 50 têm um dividend yield associado também muito mais elevado do que a sua média histórica, e neste caso as empresas portuguesas ficam a perder um pouco, porque o custo de capital de uma empresa portuguesa é bastante mais elevado do que de uma empresa europeia. No entanto, sim, é um tema muito interessante. É um tema para o qual os investidores devem estar atentos e procurar algum aconselhamento profissional, porque, de facto, para aqueles que têm disponibilidade financeira, têm alguma capacidade para encaixar volatilidade e que têm um horizonte temporal de investimento mais alargado, de facto, escolher ações ou constituir um portfólio baseado no retorno do dividendo que tem, no retorno implícito do dividendo, pode ser uma boa solução. Mas, antes de mais, têm que perceber qual é o nível de risco que querem assumir. Nuno Serafim, Diogo Serras Lopes, muito obrigado pela presença neste Bloomberg. Cá estaremos na próxima semana com outros temas para análise. Até lá, boa semana.